Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso, gravado aqui na New Móveis Planejados. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcelo Moreira, ele que é cirurgião dentista, implantodontista e protesista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulo Sena. Tudo Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, né? Você é santareno, né, Marcelo? Sim, nasci aqui na terra. Comedor de peixe aqui. Ali no bairro de Fátima, joguei bola ali pelas áreas também, quando ainda não tinha asfalto, por exemplo, ali na 2 de junho. E quando eu, por exemplo, percebi que a minha única escapatória era o estudo, né? Me dei um destaque a partir do ensino médio eu botei na minha cabeça que iria ser dentista no ensino médio, entende? Na tua época de infância não tinha esse negócio de videogame, eu já tinha, né? Já tinha um pouco. Inclusive estava também meio distraído com isso, né? Só que eu percebi que as pessoas, os amigos que estavam em volta não estavam meio sintonizando que as coisas estavam mudando, né? A gente estava crescendo e precisava um dia ter um sustento para si, né? E aí eu percebi que não ia ter um futuro tão legal se não acordasse. Eu achei que acordei até cedo. No ensino médio já procurei decidir. A odontologia, então, para você foi uma vocação? Foi. Não foi assim uma coisa oportunista, eu vou ganhar dinheiro com isso? Não, o meu pai já é técnico em prótese dentária, né? Então ele já estimulava essa ideia, né? Olha, já que ele é técnico, eu posso ser, quem sabe, o dentista, né? E aí, quem sabe, a gente desenvolver dessa semente que ele plantou, né, algo legal, né? E foi mais ou menos seguindo esse pensamento que a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, né? Aí você se formou pela Universidade do Estado do Amazonas, porque Isso. Na época não tinha curso de odontologia aqui. Verdade, né? Passei em Manaus, na Estadual do Amazonas. Você passou de primeira na universidade? Não na Federal do Estado do Pará, mas passei de primeira do Amazonas, né? Mas era uma faculdade nova, uma ótima faculdade, com uma ótima estrutura, que eu gostei bastante, né? Um curso diferenciado. E dali também peguei a oportunidade, né? O canudo de formado, para vir imediatamente, né? Eu me formei lá e corri para Santarém para começar a progredir, né? Aqui você montou uma clínica chamada Copan. Certo, uma homenagem ao meu pai, né? Consultório odontológico, é o nome dele, Pedro Antônio Moreira, né? Hoje a gente conta com 4 dentistas lá, a gente envolve todas as áreas que a gente possa fazer uma reabilitação completa desse paciente, né? Desde as áreas de endodontia, que é tratamento de canal, próteses em geral, os porcelanatos, né? Implante, próteses removíveis, né? Ortodontia, né? Tudo isso vocês fazem aqui em Santarém, lá na Copan? Lá na Copan. A gente tem uma filosofia de a gente atender o paciente imediatamente. Para isso a gente teve que abranger todas essas áreas de especialidades, né? E montar uma equipe de atendimento, né? Temos 3 secretários, uma radiologista, 3 técnicos de prótese dentária. Então, um laboratório particular. Uma né? estrutura Que foi sendo construída para ao longo Santarém, é uma 10 estrutura anos. até grande, né? Eu tive a ideia assim, no início da minha formação, quando era só eu, né, e o meu pai como técnico, às vezes a gente escutava aquela história que, quando a gente estava fazendo algum tipo de orçamento um pouco mais legal, ele falava assim, eu vou procurar lá fora se tem algo melhor. E isso meio que, né, queria desvalorizar a parte da gente que mora aqui na cidade, igual como você falou, né, que eu sou daqui da terra. E eu pensei assim, não, quem vai buscar lá fora sou eu. Então comecei a viajar bastante pelo Brasil todo em busca de tecnologias. E trouxe modelos para Santarém que só aqui na Copan tem, né? Como, por exemplo, máquinas de exames tomográficos, máquinas especialistas de exame de tomografia apenas para a área da odontologia, né? Nessa máquina, por exemplo, podemos planejar implantes, né? Fazemos as cirurgias virtuais. Então, no computador a gente já faz o implante, já fazemos a simulação de como vai ficar aquele implante. O computador acusa ou ele indica se vai dar certo ou não esse implante.
Assim o paciente não precisa já se submeter já desde primeira, como ele sendo um teste. Uma coisa bem evoluída, né? Isso, né? E tudo isso aqui em Santarém. Tudo isso aqui em Santarém. Foi um investimento que a gente achou que era o alvo, né? A gente falou, temos que começar por aqui. Eu vi que uma clínica lá em Goiânia tinha esse modelo americano de atendimento, onde ela, em vez de, como fazem os dentistas tradicionais ou os médicos, de encaminhar o paciente para fazer exames fora da clínica, trazer a clínica de exame para dentro do consultório. A gente ganha também ferramentas de segurança, né? O exame é imediato, né? O laudo é imediato. A gente pode fazer exames transoperatórios. A gente faz a operação, faz o implante, faz as operações necessárias ou as correções necessárias. E o paciente anestesiado, a gente encaminha ele para a sala seguinte para fazer de novo o exame na hora da cirurgia. Ele faz o exame e a gente verifica se está realmente como a gente planejou. Ou seja, a margem de erro é zero, né? E mesmo que tenha, tem como corrigir a tempo, porque o paciente está anestesiado, opa, ele está um pouquinho desviado, deixa eu voltar aqui e colocar de novo. Porque o grande erro dos implantes que a gente tem registrado no nosso consultório, vindo de outros dentistas, não é porque o dentista quis errar. Ninguém quer colocar um implante, por exemplo, e dizer assim, olha, coloquei, eu sei que está errado, eu vou mandar esse paciente lá para a casa dele e depois eu vou ter uma dor de cabeça. Não, ele não quer fazer isso. Acontece porque na cabeça dele mesmo, com exames que ele tentou lá planejar, que ele tentou se organizar, na cabeça do cirurgião, ele colocou o implante na posição correta, né? Só que ele só vai descobrir que está errado já quando esse implante já está ossificado ali, né? Já está sarado, vamos dizer assim. E aí, para corrigir isso, é um transtorno, não é verdade? Já pensou o implante roçando ou atingindo a raiz do dente vizinho? Prejudica o dente vizinho e o próprio implante. Aí o que era só uma falha já começa a ter vários outros problemas. Mesmo. Agora, para isso é necessário algumas especialidades, né? você investiu nisso também. Eu tenho visto aqui que você é especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, implantodontia e reabilitação oral, né? A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, na verdade, eu estou no último ano de residência dela, né? É o último grau de especialidade que eu estou chegando. Comecei bem devagar, comecei fazendo canal, comecei fazendo prótese, né? Especialista em prótese. E verifiquei que em alguns casos, em alguns dentes muito sequelados, muito prejudicados, mesmo você fazendo todo o tratamento correto, ele simplesmente não suportava o tratamento, ele fraturava, ele se perdia, pois está muito ou necrosado, ou apodrecido, ou fraturado, né? Já meio fraturado, né? Então isso me forçou a procurar outra especialidade, no caso a implantodontia. Caso eu perca esse elemento que eu estou reestruturando, esse dente, eu já consigo colocar eu mesmo aquele dente lá que eu perdi. A implantodontia me levou a áreas mais profundas da região oral, não é verdade? E para melhorar a minha técnica, inclusive cirúrgica, né? Eu vi também a necessidade, por particularidade de certas cirurgias de implante, também ir para outro nível, né? A cirurgia bucomaxilofacial, que é a cirurgia hospitalar, entendeu? É a cirurgia que vem tratar casos mais graves, né? Mais complicados, como acidentes ou deformações faciais. Nesse caso dessas especialidades, você é quase um dos únicos aqui na cidade. Temos já formado, inclusive, dois profissionais aqui em Santarém, bons profissionais, inclusive, né? Colegas de trabalho, mas é bem difícil conseguir chegar. Hoje em dia nós podemos dizer então que a chapa vai se acabar, tá? A famosa chapa, né, que muito... Perereca, né? A perereca da vizinha, que bota no copo, aquilo dali vai se acabar. Na verdade, tudo futuramente vai se tornar popular, a questão da implantodontia. Então, hoje em dia, a prótese removível, a chapa que o senhor está falando, ela ainda se mantém por ser ainda um procedimento de baixo custo, né? Mas ela não é mais compatível com a realidade que a gente vive, né? É como
se você quisesse usar ainda um carro de boi para transportar, para você mesmo se transportar de um lugar para o outro, não, isso não evita você fazer isso nos dias de hoje, né? Mas não é compatível com a realidade, mesmo sendo mais barato. Já teve época que mesmo ainda estando nessa situação, houve uma fase intermediária ainda que muitas pessoas ainda usavam os carros de boi e outras já usavam o carro, né? Se via isso nessa situação, vamos dizer assim, mas a tecnologia, a nossa época vai ganhando espaço e um dia vai saindo mesmo. Então, não é mais compatível com as técnicas menos invasivas que a gente tem, com os implantes que estão cada vez mais satisfatórios, causam menos medo, não tem tantos transtornos para fazer como os implantes que começaram a ser feitos no início da sua existência. Você fala que desses implantes, você até trouxe colocando que os implantes ele tem toda uma técnica, né? Que antes você estava me falando, antes de começar o programa, sobre um que dói e um que não dói, não é isso? Porque hoje a coisa já praticamente, as pessoas imaginam que vai fazer o implante, vai ter muita dor, vai ser um negócio, vai ter que... Então, no meu consultório, muita gente, quando aparece lá, já não gosta de querer abrir espaço para fazer a consulta de implantodontia, né? Porque já fez uma pesquisa na internet e, em alguns casos, daquelas reabilitações muito extensas, que envolvem muitos implantes, para aquela pessoa que não tem dente nenhum, por exemplo, né? Realmente se tornam, e estão registrados na internet, em vídeos, realmente se torna assustador pela quantidade de tempo que a cirurgia, de agressão que faz, de agressão que acontece, na verdade, né? E algumas pessoas não são tão boas para responder à cirurgia no pós-operatório. Algumas sentem um pouco mais que outras, na verdade. Então, para combater isso e entrar na moda das cirurgias menos traumáticas, a odontologia também está evoluindo, né? E também praticamos em Santarém essa implantodontia guiada. Hoje em dia, a gente, como eu já lhe disse, a gente faz primeiro os implantes, a cirurgia virtual. A gente escaneia toda a topografia ósseo-dentária do paciente. A caveira dele fica girando lá na televisão, vamos dizer assim, e a gente faz a cirurgia lá. Baseada nessa cirurgia que a gente faz no computador, a gente manda por e-mail para uma empresa lá em São Paulo, onde ela prototipa uma placa como essa aqui, né? Que é uma placa personalizada que vai encaixar apenas naquele paciente, né? E nessa placa vai estar tudo preparado para proteger todo esse paciente aqui, na verdade. A gente vai anestesiar apenas os pontos onde vai ser colocado e inserido os implantes e iremos inserir imediatamente por aqui, né? Os implantes guiados. É uma técnica muito rápida, né? Tem alguns apelidos que não faz tão jus a esses apelidos, mas são populares, como o implante sem ponto, porque realmente não leva ponto, né? Depois que você termina ele aqui, não há necessidade de você pontear, na maioria dos casos, né? O implante sem corte, não é que ele não leva corte, mas ele é tão... ele está no grupo das técnicas de cirúrgicas, como a laparoscópica, como a técnica de laser no grupo dos oftalmos, né? Que são técnicas menos agressivas. Então, essas são técnicas ótimas para o paciente mais medroso, mais nervoso, né? Para fazer ela, né? Ou então, para aquele paciente que acha que mesmo isso que tenha uma tudo solução... a gente faz aqui em Santarém, lá Sim, na fazemos, né? Temos casos já que fizemos lá, a gente demonstra para os nossos pacientes. Essa aqui é uma placa prototipada de um paciente nosso lá que nós fizemos, né? Ele nessa fase aqui, ele está ainda na fase de cicatrização, deve estar terminando em 2 meses a prótese dele, mas temos outros pacientes com casos finalizados, né? O objetivo é chegar nesse patamar aqui, né, de 6 implantes a 4 para produzir uma prótese que seja fixa, livrando o céu da boca, né? Quando a gente faz a prótese fixa, nunca mais o dente sai, fica lá.
essa é a ideia, né? Dependendo do material que a gente pode fazer ela, porque uma prótese pode ser mais bela do que a outra. A gente pode fazer uma prótese com um material ainda na base de acrílico, mas com dentes muito bons, né? Ou podemos fazer ela totalmente em porcelana, né? Que também se torna como se fosse uma joia, né? Então, dependendo da exigência do paciente, a gente tem como suprir essa exigência, né? Estamos entrevistando o doutor Marcelo Moreira, ele que é cirurgião dentista, está nos dando uma explicação sobre a implantodontia aqui em Santarém. Não sai daí, daqui a pouco a gente retorna.